Deu, voltamos com a segunda parte da live. Vamos esperar agora o pessoal chegar. A primeira parte tá no. Aqui vai aparecer embaixo. Vamos ver. Oi, Chay, vou te chamar aqui. Deu. Eu tava aqui te respondendo como se eu estivesse aparecendo. Eu tava. Vamos dar uma esperadinha para o pessoal voltar? Uhum. Vamos ver. Depois a Dani, a Bruna e a Chay estavam falando, e a Xanda estavam falando sobre a vida profissional e vida amadora da dança, né? Eu acho que seria legal a gente passar para isso depois, Uhum. porque para quem não sabe, a gente conversou um monte antes de fazer essa live e a gente tava falando sobre isso. Hum, o E jeito a de matar a gente lá, saudade, né? Júlia, me bata. Júlia, me para. Senão eu vou ficar aqui falando muito. Tomar uma aguinha. Tem que hidratar as cordas vocais, né? Hum, dá tanto falar. É a segunda live que eu faço com a Chay, que eu convoquei a Chay. Chay, Colocou. tu tava terminando, tu tava falando ali, né, na live passada, e eu vou te pedir pra te continuar. Uhum. Em que parte que eu parei? Tu tava falando sobre São José dos Campos e sobre tu ir pra Uhum. São José dos Campos e sair Lembrei fotos. o que era. E aí me criou algumas. Na Isso, da Copérnia, Copélia, ai, isso. contigo. E aí eu começava a lhe questionar, vamos lá, vamos pensar no balé de repertório lá do século XIX. E se a gente para pra pensar, a gente fala assim, não fala sobre política. E a gente começa a assistir e fala, bom, ali tem uma construção da sociedade, estereótipos, e isso tudo faz parte da política. Então, E tu falava que tu queria fugir da da política no começo política. desse ano. E na minha E cabeça aí era tu vê assim, que política tem Copélia, amor. e eu conseguia Exato. falar, não, bom, eu olhava e falava assim, não, isso aqui tem isso. Aí eu falava, não, calma aí, calma, tô transformando tudo em política. E aí eu começava. E aí é engraçado que agora eu ri porque eu lembrei do meu espetáculo. Porque eu comecei a minha relação com a ditadura militar, não sei da onde, até hoje eu não sei explicar. A Andresa queria me esganar, porque ela falou assim, tá, Chay, mas da onde que vem essa vontade de falar de ditadura? E eu falo assim, não faço ideia, não sei. E ela, mas você tem que me falar. E eu falei, não sei, eu só quero falar sobre isso. E aí, até hoje eu também não sei da onde foi, mas eu comecei a traçar alguns pensamentos. O porquê que a arte ela é agora tão escateada, a cultura, porque teve essa quebra muito grande com a ditadura militar. Se a gente pensar antes, Semana da Arte Moderna, os artistas Sim. se articulavam, aí teve essa quebra da ditadura militar e para voltar, a gente não está conseguindo voltar. A gente não O Jango foi consegue. um presidente que colaborou com essas pautas, né? Com educação, com Uhum. cultura. Foi, enfim, né? Mas foi um em vários, né? Um em várias coisas. É. E aí, aí pensando no. Viu? Aí minha mãe entrou aí. Oi, mãe da Chay, a mãe da Chay tá aqui. Oi, mãe da Professora Chay. Eliette. E Ah, a aí, Dani. e aí eu me deparo com a ditadura militar. Só que eu pensava. Porque eu gosto de pensar as minhas coisas em caixinhas, né? Por mais que a gente fale em quebrar caixinhas, eu gosto de imaginar caixinhas.
E para mim a caixinha ela é de papelão, porque a gente constrói, enche toda a caixinha de papelão, coloca na água, dissolve o fundo e aí o que tem lá vai. E aí eu gosto de colocar as minhas coisas nessa caixinha. E antes, para eu entender o meu lugar, de por que eu quero falar de política, eu quero falar da ditadura militar, eu acabei direcionando tanto meu espetáculo quanto a minha pesquisa dentro da universidade para a ditadura militar. Mas na minha cabeça, elas não faziam relações nenhuma. Não sei, gente, não me pergunte por quê, mas elas não faziam relações. E eu não conseguia, eu queria fragmentar, tipo, ó, aqui é a parte prática do que eu tô querendo propor aqui, e aqui é outra coisa. Aí, daqui a pouco, eu tava pesquisando pro espetáculo e tava colocando a mesma coisa lá no meu TCC. E aí eu, tá, bom, não, fez uma relaçãozinha ali, até eu entender que essas duas caixinhas se dissolveram e viraram duas mãozinhas, demorou um pouco. E eu trago muito para questionar esse meu posicionamento da política, porque às vezes eu paro para pensar e falo assim: será que eu estou falando sobre uma parte histórica? Porque eu tive muito esse questionamento. Se eu queria falar sobre história da dança, né? Que eu estou falando sobre ditadura, um evento histórico. E aí, será que eu estou falando? Mas não, não, calma, não é política, é a história. Mas não, mas é política, faz parte de tudo que a gente tem hoje em dia. Esse momento ditatorial trouxe muito do que a gente vive hoje. Uhum. E aí é mais ou menos isso, é o meu primeiro questionamento sobre isso. Aham. E isso é muito estranho, né? Quando a gente chega na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu não queria fazer uma faculdade que eu ficasse parada. Era essa a grande questão, eu acho. Sabe? E aí, quando começam a vir essas perguntas pra gente, a gente começa a perceber o quão grande as coisas são em relação à arte e à cultura, né? E o quão grande essas fazem essas mudanças. Então, quando a gente briga por uma educação melhor, briga por direitos da cultura, né? É porque a gente percebe e a gente sente essa grandeza, né? Esse grande, não sei, essa grande coisa que tá na Sim. gente, essa grande potência que tem. E é isso, né? E aí tu estava falando sobre o que tu estava pesquisando na ditadura, né? Se era história ou coisa. E aí eu acho que tem muito a ver, assim, sabe? Porque parece que a ditadura foi. Parece não. A ditadura foi esses tempos, né, horríveis para muita, 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 muita gente. E aí, tipo assim, a gente chega perto de lugares atualmente que é muito repressores também, né? E aí, tipo, que corpo a gente sobrevive com isso, né? Que corpo a gente vive, que corpo a gente resiste. E a gente tem que encontrar esse corpo e a gente quer mostrar que é esse corpo, né? E eu também, eu penso muito isso, né? Porque, tipo, se até o alimento que a gente come, que vai para o nosso corpo, ele influencia, imagina a dança, né? E aí são essas coisas desses momentos que que me veio muita reflexão, muita. E aí, tipo, esse corpo que tá em casa sentado o dia inteiro na frente do computador, sabe? Porque tem que ter aula, porque Uhum. tem que escrever, porque tem que gravar, sabe? E aí, que corpo é esse da pandemia, né? E aí, essa coisa de mil, mil coisas para funcionar, a gente quer olhar para tudo e não tem nem como olhar para tudo. Eu já me peguei vendo duas lives ao mesmo tempo, porque eu não queria perder nenhuma. E aí eu parei e falei, não, Uhum. isso é muito tóxico. Para aí, Júlia, sabe? Vamos respirar, não tem por que ver as duas. Mas sabe essa Uhum. necessidade de agora que eu não tô agora que eu não tenho nada pra fazer, porque na verdade eu tenho, porque eu não parei, né? E tipo, eu tô com meus pais e com a minha mãe, com a minha irmã, então tipo, eu não posso, não é igual como eu morava sozinha, sabe? Eu tenho Uhum. tempo com eles, é outra relação, total. E aí Uhum.
eu fico me questionando, né? Tipo, o que é essa pandemia? Vamos viver. Estamos vivendo. Mas em relação ao corpo, sabe? Tipo, eu tô desalinhada na coluna, eu tô toda torta e eu tive que, sabe, cheia de dor, eu tive que ir no fisioterapeuta porque eu não conseguia mais direito caminhar porque eu sentia dor. E aí eu vou te perguntar a partir desse corpo que tá em pandemia, que esse corpo que não para, que esse corpo teu, né, que não para, que tá sempre em movimento e sempre em grandes movimentos, né? E aí agora a gente para e tu tem que sobreviver, né? E aí eu queria te perguntar como é que tá sendo em relação às tuas pesquisas, as tuas. É isso, tuas pesquisas, enfim. Não sei se você quer que eu fale sobre isso ou que você me perguntou ali no início sobre o mercado de trabalho. Ai, tá. Ou inverte, não sei. Vamos, a gente pode começar, né? Depois da. Não, não sei, o que que tu prefere? Eu posso falar sobre o corpo e a pandemia e depois o mercado de trabalho. Tá mais na tua cabeça aí, pra gente não perder. Uhum. Aham. Eu penso o corpo da pandemia, né? Porque eu nem sei por onde começar, porque como a gente está na pandemia, a gente ainda está questionando muito. Então, a primeira coisa que eu parei para pensar durante o corpo pandemia foi que eu paro para pensar a minha trajetória dentro do curso e assim, eu não tinha um dia livre. E não estou reclamando, para mim era muito bom. Eu não tinha um dia livre, era manhã tem uma reunião, à tarde você tem aula, à noite você tem que ensaiar para algum espetáculo. E isso tudo era me constituía enquanto pessoa e enquanto artista em formação, né? E aí, Aham. quando assim que eu me formo, eu me coloco no lugar de pensar, e aí eu começo a pensar no. Bom, agora eu tenho um vazio, porque eu não tenho mais uma rotina, porque eu sou uma pessoa muito de rotina. Eu gosto de criar rotinas e eu gosto de fazer as coisas em cima da rotina. Então eu acabo falando, bom, eu e ainda cuidava da agenda da Dani. E aí, então eu sou uma pessoa muito nesse quesito, bom, é isso, é isso. Não que agora eu acho que a minha cabeça não tá conseguindo mais entrar em harmonia com as coisas que eu estou me propondo a fazer. Mas eu gosto muito de me organizar nesse sentido. Então, quando eu saí da universidade, me bate uma primeira coisa assim, ó, bom, eu não tenho, por exemplo, minha segunda cheia, eu não tenho mais meu domingo cheio, eu não tenho mais meu final de semana cheio, não tenho mais a minha semana cheia, não tenho o meu mês. Então, meu primeiro baque foi isso, foi um pouco antes da pandemia até, que eu não tinha, eu tinha tempo livre, eu não sabia, eu não sei lidar com tempo livre, porque tempo livre para mim, o meu tempo bom ainda cuida. O meu tempo de coisas que eu estou bem fazendo são coisas que eu estou fazendo algo, não é um momento que eu estou em inércia, vamos dizer assim. Então, aí entrando na pandemia, assim, no começo eu comecei a fazer muitas coisas teóricas, eu ainda estou fazendo muitas coisas teóricas. Eu gosto muito da teoria, então vamos lá. E que aí entra muito na questão dos cursos, né? Que eu Olha que eu, posso falar um pouquinho depois. na verdade, não fiz muita coisa, mas não dá pra te acompanhar. Não, calma. E aí eu penso no ali na minha parte teórica, que eu gosto muito da parte teórica. Então vamos lá. Tem isso aqui que é teórico, então vamos fazer. Então, de manhã eu tenho que acordar 8 horas, porque 9 horas começa o negócio, então eu vou me preparar como se fosse para eu sair. Então eu levanto, tomo banho, eu tomo café, sento na frente do computador e vou lá assistir a live que eu me propus assistir. Vou ali ler um texto que eu me propus assistir. E isso fui trazendo, e aí, aí meu corpo começou, menina, vai caminhar, porque por mais que você tenha feito foi poucas coisas com o corpo durante esse último ano, por exemplo, por conta do TCC, você fazia alguma coisa. Então, vamos lá, vamos levantar, vamos isso, vamos aquilo.
E aí me pego. Hã? Só tem o RU até dar uma, sabe? Qualquer caminhadinha já é algo. Uhum. Descer as escadas do centro de artes para ir no seu Rodolfo. E já era um movimento do corpo, mas nem isso a gente acaba fazendo dentro de casa. E aí acabou que meu corpo começou a falar assim: bom, vamos lá, né? Você tem que fazer alguma coisa. Porque aí começou uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui. E aí eu me pego. Pode falar. Eu ia dizer que, tipo, já tô começando a sentir dor, sabe? Agora eu não consigo mais ficar sentada. Uhum, Eu tava, as últimas aulas que eu tava fazendo deitada. E aí, quando tinha que falar, eu uhum. levantava, que eu tava deitada, Aí se arrumar. não tinha condição. Porque é que Uhum. não tem muito o que fazer. Se tu não deita, tá, tu podia fazer caminhando, né? Isso seria bom também. Mas é melhor deitar, tá? Enfim. Aí você não quer levantar e caminhar. E aí o corpo pandêmico, né? Vamos colocar assim, é o corpo que primeiro a gente tem a pausa, porque a gente quer ficar pausado o tempo todo, né? Porque a gente não tem ânimo. A gente olha, por exemplo, as queimadas, a política, e a gente não tem o que fazer. Porque, por exemplo, nós temos ou convivemos com pessoas do grupo de risco, que a gente sabe que não é simplesmente eu ali sair na rua, porque eu tenho essas pessoas. E aí, no meu caso, eu acabo assim, ó, com a minha energia muito baixa por conta disso. Porque eu não tô conseguindo, não consigo me sentir uma pessoa, uma cidadã civil, política, porque eu não, sabe, aí eu entro nesses conflitos. E aí o corpo pandêmico é o corpo que a pausa, vamos colocar em tempos. 10 dias pausados, aí dois a gente levanta e faz uma aula de dança, faz dança, né? Porque quando a gente vai lavar louça, a gente vai lavar um banheiro, a gente tá criando alguma coreografia, alguma sequência coreográfica, mas ao mesmo tempo a gente não tá, a gente não sai do lugar, a gente tá com o corpo parado. Então, o corpo Sim. pandêmico é esse corpo parado ainda. Mas que a gente tem que aprender a lidar, porque agora sim a gente para e reflete. Bom, a dança até agora tinha mais evidência a dança presencial. E não eram todas as danças, né? Todos os gêneros, todos os estilos, modalidades. Mas agora a gente não tem só isso. A gente tem o espetáculo virtual, performance, videodança, video performance, video arte. Isso tudo agora a gente tem que começar a pensar. Porque ele vai ser o nosso movimento de corpo hoje em dia. Então, eu acredito que esse corpo da pandemia ainda está sendo construído. Total, total. Eu consigo ver isso muito. Hum, Não, eu acho que também é um corpo de fase, sabe? E as coisas mudam muito rápido. Assim, acho que uhum. tem que ser tá super, mega, hiper inspiradas e outras a gente não tá nada porque o Bolsonaro falou alguma coisa na TV e a gente fica tipo, cara, o que que a gente tá fazendo? É uma decepção atrás de decepção, sabe? Eu senti E não é mais assim. aquilo, né? Eu fiquei revoltada, vou me articular. Eu fiquei revoltada e reverberando na parte física, porque aí a gente ataca a gastrite, a gente fica fraco e tudo isso. Falando com ninguém na internet, porque a gente tá apavorada, a gente quer colocar, mas o que? A gente tá colocando isso pros nossos amigos que pensam igual, sabe? Uhum. É, é Aí muito forte. A Naizinho falando. Ela teve que lidar com o corpo da pandemia e a gravidez. Um beijo pro Telzinho. São mil emoções, sabe? Uhum. Reverbera muito na nossa dança, né? No nosso corpo. Tipo, como é que a gente vai voltar, né? Como é que vai ser essa aula de aula depois? Tipo, eu tenho Uhum. feito aulas de balé aqui em Rivera, que já liberou. E aí, bah, sabe, por mais que aconteça a aula, sabe, eu fico todo o tempo assim, cuidando pra ver se ninguém vai me tocar, sabe? Sem falar que E no começo a, eu fiquei muito mal, assim, muito e a mal. gente não consegue mais lidar. Por exemplo, tá ali o notebook e a gente fazendo aula. Ah, o professor dá um tempo para beber água, a gente vai lá no celular. Coisa que muitas vezes a gente nem fazia presencialmente.
A gente ia beber a nossa água, voltava pra sala. Não, mas agora não, ele deu uma pausa, ou ele não tá olhando, vou mexer no celular. Uhum. E como que a gente vai lidar com esse virtual quando as coisas retornarem presencial, né? Aí a gente vai ser uma construção de um novo mundo. Se é que já existiu um velho mundo, né? Não sei. É uma outra adaptação, né? E eu não consigo mais fazer muita aula pela internet, assim. Tipo, eu não consigo me concentrar, sabe? Porque eu fico olhando para o meu quarto, Uhum, fico tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer isso. Sa- É uhum. muito louco, porque sabe aquele ritual que a gente tem de colocar, tirar o sapato e colocar a meia e ir para o lugar? Isso faz totalmente diferença. Era um Aqui não, a simples gente trocar só de se sala veste. fazia totalmente diferença. Uhum, Totalmente diferença, né? E, e, sim. eh, não, e fazer aula com os outros, sabe? E dizer, bah, errei aqui, vamos lá, como é que é aqui? Ah, isso é muito bom, né? Tá travando aqui pra mim. Será que é só pra mim? Não sei. É só pra mim. Tu tava travando, tu segue travando. Tá travando ainda? Tá. Shai, te mexe Oi? aí. Não, deu. Agora deu. Mas eu volto, pode Não falar. fala. Fala, desculpa. Não, pensando nesse virtual, eu penso nos prós e contras dele, né? E o pró é que muitas vezes a gente. Isso, que a Dani Também. falou, exatamente. E eu paro pra pensar, e eu converso bastante com a Dani, com a Júlia e com muitas pessoas ainda que saindo da faculdade se tornaram meus amigos. Eu converso muito com todos vocês, pensando ni, é muito ruim fazer aula no virtual. Mas, por outro lado, por exemplo, tem aulas que, por exemplo, você não faria presencialmente porque você tem vergonha, por exemplo. Ah, não vou fazer uma aula de dança do ventre porque o outro vai ficar reparando. E no virtual, o bom disso é a gente poder fazer com a câmera desligada. Porque a gente vai estar experimentando uma coisa nova e o outro não vai estar olhando. Então, essa coisa boa mais ou menos do virtual, da gente pensar que também tem essa coisa. Essa coisa de se conectar um pouco, né, contigo. Que, tipo, tô Uhum, aqui em casa fazendo a minha aula. É, eu tive isso, eu fiz umas. Eu faço yoga às vezes. E eu faço de câmera fechada, assim. E, cara, é outra. uhum. É muito bom. Só escutando, assim, é muito bom. Porque aí tu vai, tu vendo o que tu pode com o teu corpo, né? É muito bom. Eu me dei bem, mas, tipo, hoje eu Mas não mais tô ou me dando menos. bem, tá? Sem paciência de Sim. ficar com o celular. Mas, Uhum. tipo, antes dava. É isso, a minha pandemia tá assim, tipo, teve meses que eu alongava todos os dias, me movimentava todos os dias. Agora, tipo, tô paradinha. E é isso, né? É. Não dá pra se cobrar também. Vamos falar um pouco sobre. A gente. Eu acho que dá ainda pra gente falar um pouquinho mais sobre a vida da dança profissional e amadora, que a gente para falar, que a gente discutiu bastante isso. E a Dani, a Bruna e a Xanda estavam falando também. Eu acho que é muito importante, porque como tu é uma egressa do curso de dança Uhum. ilícita e, e eu também quero saber, tenho curiosidade de saber o que tu pensa sobre isso. E é bom deixar aqui na live sobre isso também, sobre como o que é o mercado da Uhum. dança, como é que a gente Sim. entra nisso tudo e será que é valorizado, né? O que que tu pensa sobre quais são as suas Eu vou acabar reflexões juntando isso em duas coisas, né? Mas eu vou falar a primeira parte, depois a segunda parte. estigmatizadas? Agora eu tô começando a me apropriar de algumas falas de algumas pessoas. E Uhum. eu tô fazendo um curso de produção, um não, um dos cursos de produção cultural
que é com o Rômulo Avelar, que ele é das artes cênicas. E ele falou uma coisa que, assim, foi juntando na minha cabeça coisas que eu já vinha pensando, que é, temos profissionais capacitados saindo da universidade, cursos técnicos, mas não temos mercado de trabalho para eles. E isso faz muita. Veio assim, ó, casando na minha cabeça, falando, é exatamente isso que eu venho me questionando. E aí, esse meu questionamento veio com uma live que eu assisti da egressa do curso da Jéssica, com a Tuti, que também é egressa do curso, e elas estavam falando sobre valores da dança. Ah, vou aqui assistir, né? E aí elas começaram a falar, e eu fiquei 2 dias, assim, fora do ar, pensando no que elas tinham falado, porque era exatamente o início do que eu tô pensando sobre o mercado de trabalho, que é, temos profissionais capacitados, temos profissionais que estão há anos fazendo dança, a gente pode pensar que essa vida profissional começou ali na graduação, mas antes a gente já estava dançando em algum lugar, indo para festival, fazendo alguns outros cursos com outras pessoas, e isso faz parte da formação do artista, da formação desse artista que nós somos e que temos. E aí elas falam do valor da dança. Ah, por que que eu não posso cobrar R$ 100 na minha aula, numa empresa, por exemplo? Aí eu começava a pensar, bom, eu quero cobrar R$ 100 porque eu sei que o meu trabalho vale R$ 100 e pode valer muito mais. Porque é isso, eu quero falar sobre valores da dança. Por mais que eu não tenha uma ideia consolidada disso, valores da dança é o que vem me instigando durante a pandemia. Então, vamos lá. Mas por que que eu cobrar R$ 100 fica meio assim, as pessoas, ela tá cobrando R$ 100, ela tá se achando a última professora do mundo. E por quê? Porque temos profissionais capacitados para dar aula de dança que está precisando muito daquele dinheiro e vai dar aquela aula por R$ 20. E sendo muito exagerada, aí 15 fica para o espaço e R$ 5 fica para o artista. E aí ele sai feliz, porque não, eu estou ganhando, mas aquilo ali não paga nenhum ônibus aqui em São José, por exemplo, que a passagem é 5,20, por exemplo. Então, por que que. E agora eu vou fazer esse recorte, claro, porque eu entendo que muitas pessoas recorrem a outros cursos para falar assim para a família: bom, fiz um curso, tenho aqui meu diploma, mas eu vou trabalhar com o que eu gosto. Mas não é o meu caso que eu estou falando aqui. Eu quero fazer um recorte, entendendo muita importância desses profissionais, mas fazer um recorte para os licenciados em dança, porque se a gente olhar os cursos de licenciaturas que tem no Brasil já aumentaram, então a gente tem profissionais, muitos profissionais, e que não estão trabalhando com isso, porque a gente não tem um mercado. Então, pensando numa forma muito utópica, assim, eu paro para pensar e falo assim, nossa, como eu queria chegar num lugar, trabalhar das 8 às 2 e ganhar meu piso salarial, e aí à tarde eu posso fazer um curso que eu quero, à noite eu vou pegar o meu grupo que eu criei, que eu não cobro para dar aula para aquele grupo, porque é importante sim o movimento social dentro da dança, tá? E aí eu pego porque eu tenho o meu salário garantido e eu posso fazer um a mais. Ah, no final de semana eu vou propor uma aula e as pessoas me pagam para aquela aula. Ou não, vou propor aquela aula porque eu quero compartilhar esse meu conhecimento. Mas pensando nessa parte utópica, porque é assim, é muito gostoso, né? Vamos pensar na utopia e na imaginação e no sonho enquanto não é taxado, né? Porque até os nossos livros estão aí para ser taxados. Então, o que que eu vou fazer para esse mercado se consolidar? E porque, por mais que eu estava acompanhando algumas lives do Marcos Moraes, se eu não me engano, da Cozinha Performática, e aí ele estava falando sobre políticas públicas. E há 20, 30 anos atrás, eles estavam indo de prefeitura e vereador, falando assim: bom, ó, tem um grupo aqui que faz dança
e como a gente faz para esse grupo se tornar profissional? Mas se a gente pensar, isso é muito bom, claro que é muito bom. E aí a gente colhe algumas, eu vou falar especialmente em São Paulo, a gente colhe alguns frutos disso, mas não, ainda não é o ideal. Se a gente pensar no ideal, ainda a gente não está nem perto do ideal. Por exemplo, a gente forma 20 alunos, e falando só da dança da UFPEL, a gente forma 20 alunos e a gente tem duas vagas. Aí dois entram e 18 ficam de fora. Aí no outro ano formam mais 20, tem mais duas vagas. Aí naquela turma anterior, aí dois foram considerados capacitados para preencher essas duas vagas, e aí os outros 20 desse ano já não tem mais mercado. A gente não tem esse mercado. E eu entendo, assim, falando da formação, né, da nossa formação, que é do mesmo local, a gente sai desse local capacitado. Eu me sinto extremamente capacitada para dar aula numa academia, para dar aula na escola, para prosseguir com pesquisas. Mas tá, eu tô capacitada e eu tô Deu continuando uma me travada aqui. capacitando. Será que é só pra mim? Oi? Oi? Foi? Ai, E oi? aí, Tá travando? Fala, Chay. Tá travando aqui, tu. Oi, Chay. Isso, você mexe. É, deu, travou, travou. Oi, fala. oi? Oi. Deu, deu. E aí eu começo a olhar para esse mercado que a gente não tem, e aí eu começo a pensar, será que a gente vai ter que quantificar? Porque se a gente só recortar para quem se formou em dança, licenciatura ou bacharelado, a gente já tem muitos profissionais. E aqueles profissionais que tiveram que optar por outros cursos que trabalham. Opa, deu uma travadinha. A Júlia. Oi, Uhum. Cris. É que você tinha dado uma travada. Aqui deu um Mas agora tá pouquinho. normal. Tá dando pra ouvir? Não, mas vai. Eu tô dando pra entender. E Depois de tanto tempo vendo pessoas travadas, a gente consegue entender a linguagem. isso, do travamento. E aí, eu começo a questionar isso. Será que a gente vai ter que quantificar? Porque, claro, o que dá retorno numérico e financeiro para o Estado, para as instâncias de poderes, né? Vamos colocar assim. Será que a gente vai ter que começar a quantificar? Ó, esse ano, no Brasil, formar mais de 80%, né? Bem utópico. 80% dos alunos que se formaram em 2020 são da área da dança. E a gente não tem mercado de trabalho para 80%. E E aí pode eu ter, começo a entrar. E pode ter, que aí eu entro nessa questão também, que sobre política e partido, que aí eu começo a retomar isso como uma possibilidade. E como assim? A gente não é pensar assim, bom, daqui em 2022 a gente troca o Bolsonaro dali. Mas não, mas esse ano a gente já tem eleições para prefeitura e vereadores. E aí, né? quem a gente vai querer que represente a cultura e a arte? Porque se a gente for fragmentar, a gente vai. Eu faço parte do grupo das mulheres. Bom, vou votar só em mulher. E sem pensar nisso, eu quero entender e quero pensar que tem políticos que estão colocando a cultura e a arte como pauta. Porque eu sei, e pensando muito em relação de poder, nesse sentido, de poder e de troca, pegar esse político que está falando sobre arte e cultura e falar assim: bom, olha aqui, eu quero que você seja uma ponte entre a classe artística e cultural e quem está aí dentro. E cada vez mais. Em São José, aí tem um São José, em São Paulo, aí nas cidades aqui próximas, Jacareí, Caçapava. E aí tem esses vereadores que podem ser uma ponte para a nossa articulação, mas que falem sobre cultura e arte. Não adianta a gente falar assim, bom, tal deputada, ela é assim, né? Ela namora um pouquinho a arte, então a gente. Não, mas a pauta dela não é cultura. Erro nosso de achar que ela vai
que essa pessoa vai olhar para a arte e cultura dessa forma. Não, a gente tem que procurar nossos pares dentro dessa Só por política amor, partidária. Não é. Tem, por mais, é e só porque e muita gente que não vive só da arte e vai. é uma Oi? É uma profissão. Quando a gente profissão. fala que Uhum, é profissão, quando a gente fala que a gente é profissional da dança, é porque não é só por amor. Porque a gente quer viver disso. Porque a gente precisa uhum, viver. A gente não sabe fazer outra coisa, sabe? uhum, E quem sabe fazer outra coisa não faz totalmente, sabe? A arte não pode ser segunda coisa. A cultura não pode ser. E a gente paga e imposto para aí a isso. gente tem que ter. A gente E a paga gente tem imposto que ter esse mercado. para ter contato com a arte. A gente tem para Uhum, fazer com cultura, sabe? Para onde vai esse dinheiro, sabe? A gente está pagando imposto, uhum, cobrar isso. Por isso que as eleições são tão importantes, né? E uhum. aí, tipo, E pensar a partir de agora. Não é daqui 2 anos que a presidência que vai falar sobre um Brasil inteiro. Não, a gente tem que começar do pouquinho, não é do pouquinho que a gente vai é construindo as coisas. Então a isso. E gente vai lá e. eu enlouqueço por causa disso. Porque aqui em Livramento, em Ribeira, tem muita coisa, muita gente produzindo, muita gente. E é encantador, sabe? Eu desde pequena me encantei com muita coisa que acontecia. E aí, quando Uhum, sempre foi deixado assim pelos políticos, tipo, a gente não tem nenhuma biblioteca, sabe? O teatro daqui, a gente recebe, eu falo pela fronteira, tá? Que eu acho que uhum, o Teatro de Rivera tá caindo aos pedaços e tipo assim, o Nacional do Uruguai que vinha muito pra cá não vem mais. E tipo, se tá caindo aos pedaços, a gente quer que eles não vêm porque tá caindo aos pedaços e a gente quer que eles venham porque os uruguaios eles pagam imposto pra isso, sabe? E tipo, as pessoas se enlouquecem quando vem, vai muita gente, sabe? uhum, É muito barato, é tipo R$ 15 pra te ver. Sabe? Se for comparar em outros lugares, não é R$ 15. É muito mais caro. uhum. E aí, esse E que aí é o tem que ter para contato. pensar. E se assim, ó, não tem quase nada no Uhum, centro. Imagina nas comunidades não tem nada também, sabe? A cultura tem que chegar lá. uhum. E eu falo isso, E tipo, é pra isso. Livramento. Não é só Livramento, Pelotas e José dos Campos, né? É É pensar o o Brasil Brasil. Uhum. E é inteiro que a isso. gente. Isso. É isso. Mas é essa ponte, a gente tem que olhar para as nossas instâncias e é aquela questão, sabe? De estudar. Bom, aqui em São José, por exemplo, vão sair 11 candidatos a prefeito, 11. E partidos que poderiam Aqui estar em 7. contato e coligar. Aí, partidos que poderiam estar em contato e lançar uma pessoa forte. Não, eles resolveram fragmentar. Então, bom, vamos olhar para cada esses 11. Uhum. E aí a gente olha para esses 11 e vamos lá. Bom, esse daqui não falou dentro da sua pauta a cultura nem a arte. Nem esse daqui e nem esse daqui. Então eles não me representam. Não me representam. Não adianta falar. Porque além de muitas coisas que nós somos profissionais da arte e da cultura. Então, a gente tem que ter estabilidade. A gente está formando profissionais. E tem muito profissional muito capacitado que está fazendo o quê? E é muito triste falar isso. Pegando o seu diploma de dança, guardando numa pasta e indo para o mercado de trabalho, para o comércio, por exemplo. E não, e outra, pra te dar aula de dança, muitas vezes tu nem pedem o teu certificado, o teu diploma, Uhum, sabe? E tipo assim, e o problema às vezes não é nem a profissão que se escolhe pro segundo, sabe? Mas por que que a gente não consegue viver da arte, sabe? No país como o uhum, Brasil, tantas possibilidades, as pessoas são tão abertas a coisas, sabe? É, são abertas, eu acho, sabe? Mesmo com seus problemas, eu acho que no fundo elas são abertas, sabe? uhum. Elas, elas querem isso também, sabe? Por E é mais isso, só. gente. Pensando nisso, vamos pensar em gente que fala de arte e cultura aqui e vamos cobrar. Por que que você não está falando de arte e cultura? Porque a gente vai acontecer lives e lives, né? Porque por conta da pandemia não vai ter comícios presenciais. Vamos lá e vamos colocar nossa pauta. Porque é isso, a gente só vai construir esse mercado de trabalho a partir de
de pessoas que representem a gente. Se a gente E, não votar, vão escolher pela gente. E, tipo, uhum. E aí a gente vai passar mais 4 anos, mais 8, mais 10, sem o nosso mercado de trabalho. a gente precisa desse lugar. E é Eu isso falo só da dança, né? Eu falo isso tanto quanto pra gente que somos profissionais da dança e da arte, da cultura, mas também pro resto das pessoas pro resto da população, sabe? Que elas merecem assistir isso, sabe? As Uhum, pessoas, elas gostam disso. Isso tá na cara, tipo, ficar o dia inteiro vendo uma TV, ninguém mais aguenta, sabe? As uhum, pessoas parque, eles querem assistir alguma coisa, querem assistir um show de música, sabe? As pessoas têm necessidade disso. uhum. E aparece, né? Quando. E é isso, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar e ir para esses lugares de poder, porque é o único jeito de a gente realmente mudar e fazer colocar o nosso lugar. E aí eu acho que é mais uma última parte dessa minha ideia sobre o mercado de trabalho, principalmente para dança, Aham. que são essa enxurrada de cursos que estão acontecendo e muitos deles eu estou aproveitando bastante para estar fazendo. Eu vou retomar aquela perguntinha que fiz lá no começo, porque aqui são só provocações, né? Da Chay. E aí eu vou retomar a pergunta que eu me apropriei dela, que é que cor são os seus sapatos e onde eles querem te levar? Então, eu consigo me imaginar, me projeto lá para a formatura, olhar para aquele sapato, né, que a gente estava se formando, e a partir dele, eu pisei ali para fora do capão, né, do auditório, e falei assim: bom, agora qual que é meu lugar? E aí a pandemia me ajudou a, E aí a pandemia acabou trazendo várias coisas. Então eu comecei a super produzir. Eu ainda estou, mas agora eu já estou conseguindo dosar mais, que é aproveitar a enxurrada de cursos que estão tendo e que eu me coloco à disposição, sim, para quem quiser. Eu quando alguém fala assim, bom, Chay, eu quero fazer curso, aí eu falo assim, bom, eu tô vendo esse curso, eu vou mandar para tal pessoa, porque eu sei que ela quer. Por que isso? Porque, para além de tudo, nós temos que criar redes. Não é o momento da gente pensar, bom, eu vou me formar sozinha, porque eu quero ser a melhor profissional de dança. Mas que profissional de dança eu vou ser se eu não partilho esse tipo de conhecimento? Nossa, falando E aí, legal. e mais ou menos assim, para falar dos cursos que eu já fiz dentre esses 6 meses, eu já fiz curso de produção cultural, já fiz curso de antropologia da performance e antropologia do teatro, que também isso vem meu pensamento tanto profissional que eu quero ser, quanto questionar a carga, né? Que eu sei que a profissão professor, tirando todas as disciplinas, já tem uma carga muito grande, mas pensando no professor de arte, que tem que dar conta de 4 linguagens que muitas vezes não se casam dentro dos conteúdos, tem que dar conta daquilo. E uma coisa que eu acabei pensando muito, e eu penso que o professor de arte é o primeiro fomentador de cultura e arte que muitos alunos vão ter. O professor de arte que vai levar o aluno para o museu, por mais que ele não tenha formação em Hoje, arquitetura, museologia, vai ser o primeiro fomentador de arte e cultura de um aluno. Então, isso tudo acabou me trazendo para as coisas que eu estou fazendo. Então, primeiro foi antropologia da performance e teatro. Ah, todos esses que eu vou falar são gratuitos. E eu vou falar alguns lugares que podem ser encontrados também. Depois eu fui para. Aí eu vi minha necessidade. Bom, nos comentários. tá. E aí eu acabo vendo, bom, eu sou profissional, eu quero ser uma profissional e o máximo completa possível, né? Porque a gente sabe que sempre vai estar informação. Então vamos lá. Tem tal lugar que está oferecendo um curso de inglês gratuito. Fui lá e me inscrevi. Arte e mídia, fui lá e me inscrevi.
produção cultural. Eu estou no terceiro curso de produção cultural. Mesmo que eu não queira, no momento, ser produtora cultural, é importante para entender que existem profissionais para aquilo ali. Existem, tem um profissional muito capacitado que estão falando sobre isso e que vai ajudar a gente, professor, coreógrafo e professora coreógrafa e professora e coreógrafe, né? Não vamos tirar a pauta, essa pauta da linguagem também nesse espaço e porque tem aquele profissional que vai auxiliar. Então, muitos dos cursos que eu estou fazendo é para entender o lugar de cada pessoa. Aí eu fiz um curso de iluminação, já fiz de produção cultural, já fiz antropologia, eu não vou lembrar de todos agora. Estou fazendo dramaturgias da dança, que é a dramaturgia plural com a professora Cláudia Miller. Estou fazendo. Fiz com ela também dança contemporânea e artes visuais. Uh, é, eu tô até perdida. As lives também, lives importantes e encontros para conversas também, que são gratuitos. Estou participando com o Marcos Moraes, que é o da ali a Dani colocou alguns que são dos lugares que a gente vem fazendo. E aí de prático também estão tendo muitas coisas online e que a gente acaba. E do transversalidades poéticas são os lugares os lugares de cursos muito diversos e práticos que a gente faz e a gente sai tipo, nossa, que legal. Que aí eu já fiz ali dentro giroquinese, que é a yoga é um tipo de yoga para bailarinos. Já fiz um curso que chama Vintage Time, que eram algumas vertentes do jazz, do sapateado, dança contemporânea. Eles tiveram uma formação para profissionais da dança, de dança contemporânea. E aí vem outras coisas que me fazem bem também, que é a parte da pesquisa. Então, eu já fiz curso de artigo, já fiz um curso para fazer um artigo, pensar nele, porque como eu saí da universidade, eu acabei deixando essa parte da pesquisa para lá, entre aspas, eu estou retomando com isso só de pesquisa, e aí eu falei assim, não, vou dar um descanso, mas não, eu já tô voltando. Eu vejo que isso é importante para o que eu quero ser quando crescer, então vamos lá. Então, para artigo, para apresentação de trabalho, para um monte de coisa. Então, eu sou uma defensora de que a formação, vou colocar assim, a formação continuada, não formal, ela vai estar sendo um momento muito legal da gente se formar enquanto artista. Então, pesquisem, tem assim, ó, em vários lugares. Eu coloquei lá no meu Facebook dança, filtrei em grupos e entrei em todos os grupos que falavam sobre dança. Todos os grupos que falam sobre professor, educação e arte educadores, editais, porque agora, olhando para Aldir Blanc novamente, e vendo lá, bom, se eles estão considerando isso que eu fiz não entra dentro do fazer artístico e passar em editais é importante, então o que eu vou fazer para isso? Eu vou procurar editais e tem um grupo de editais culturais, se eu não me engano o nome, no Facebook, e casando com cursos de produção cultural, a gente consegue montar um projeto que é bem simples e ele passa. Então, agora meu direcionamento são para editais, para revistas, para minha prática artística e fazendo de tudo um pouco, porque por mais que eu fale assim, bom, isso daqui não me interessa muito, mas eu chego lá e vejo a abordagem do professor e faz um sentido para mim, é muito bom. Então, façam os cursos e aproveitem os professores do curso de dança, dos cursos desses cursos online que estão acontecendo. E a Isabel Marques, né, também, eu fiz ela ganhou um edital e ela
proporcionou cursos e eu fiz o ciclo 2, que é dança, educação, direitos humanos, e o 3, que também faz parte dessa vertente, eu também consegui online, como eles colocam, não é gratuito, porque a gente paga nossos impostos, então estão sendo pagos por alguém, e somos nós. Mas Aham. tentem, vão lá. O máximo que vai acontecer é vocês passarem, o máximo que vai acontecer é vocês aprovarem. E aí, a partir daí, a gente conversa, a gente estuda junto. E eu acho que é isso. Ai, Chay, eu tô muito feliz por essa conversa. Foi muito, muito, Eu muito também. boa. Sério, tô muito feliz. Coreleb, tô muito feliz também. Muito bom ter aqui com a gente. A gente. Sério, foi uma baita conversa. Sou sem palavras. Muito, muito massa. Legal. Muito obrigada, Chay. Nos vemos daqui a uma Por semana aí. na próxima live. Tá bem? Eu acho que é isso Muito hoje. obrigada por esse espaço. A São gente que importantes. Muito obrigada, agradece. Coroleb, a todas vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite.